Bom dia, irmãos. Vocês conseguem me escutar bem? Beleza. Não foi proposital, mas eu vim vestido exatamente igual ao pastor Maurício. Então, eu vou tentar não me delongar muito, mas, pastor, eu vou dizer que o tema de hoje, a ideia foi fazer uma mesclagem entre o que o pastor Pierre está trazendo e o que o pastor Maurício está trazendo. Então, é um salmo e a gente vai entender algumas lições do que a pandemia pode ou não trazer nas nossas vidas e como a gente, biblicamente, pode reagir a elas. Então, eu quero agradecer em primeiro lugar, porque foi um desafio. Vou dizer que eu lutei bastante com Deus para... esqueci, perdão, pessoal, força do hábito. Acho que agora fica melhor, né? Pronto. Eu lutei bastante com Deus para identificar o tema, e depois que eu identifiquei o tema, eu lutei para ele fazer sentido na minha vida, porque eu acredito que uma pregação tem que primeiro fazer sentido na vida daquele que está trazendo a mensagem na vida dos irmãos que estão aqui. Então, eu quero agradecer mais uma vez pelas orações de todos e pedir que todos se coloquem em pé para a leitura do texto bíblico. Então, o texto bíblico de hoje vai ser o Salmo 121, que é um salmo que diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, quero te agradecer, Pai, porque a Tua palavra ela é atual, ela é trazida aos nossos corações. Quero te pedir, Senhor, que a mensagem trazida aqui reflita aquilo que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor use essa mensagem para mostrar pecado nos nossos corações, mostrar graça que vem do Senhor e que a gente possa sair daqui edificados. Em Teu nome eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Esse salmo, ele é um salmo que ele começa com um pequeno trecho, geralmente tem nas Bíblias NVIs ou nas Bíblias em Ara, que ele diz que é um salmo de peregrinação. Só que eu fui dar uma olhada no termo original que foi aplicado, essa palavra peregrinação. Eu acho que o que mais a gente pode traduzir hoje é o salmo, o cântico do que sobe ou o cântico do que anda. Então, vários comentaristas eles têm sugerido que esse salmo foi escrito em viajantes para a cidade de Jerusalém para celebrar alguma festa. Então, ele estava num ambiente que lembrava muito os montes de Israel. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, eu quero trabalhar o primeiro ponto. A pandemia não deve tirar nosso foco da bondade e da soberania de Deus. Existe um grande apologeta chamado C.S. Lewis. Para quem me conhece sabe que eu sou um grande fã do C.S. Lewis. Ele é um dos caras que trabalhou muito a defesa da fé cristã no momento da Segunda Guerra Mundial e Primeira Guerra Mundial. E ele tem uma seguinte frase: Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida a fim de nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. Eu não sei se vocês concordam com essa frase ou não, mas eu, lendo essa frase e pensando nesse texto, eu reparei em alguns pontos que a gente pode tirar de lição para a nossa vida durante esse período de pandemia que a gente tem passado, está passando e provavelmente vai ter mais um pedacinho aí para passar. Então, vamos relembrar os dois primeiros versículos. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Desde a formação do povo de Israel, lá com Abraão, lá atrás, Deus havia falado com os israelitas várias vezes, em especial em alguns locais que ele descia, vinha dos céus à terra, ou ele se revelava através de alguém, em locais muito especiais, que ele mesmo determinava. E esses locais, em sua grande maioria, eram montes. Existe o Monte Sinai, Monte Hebron, Monte Carmelo, uma série de montes. E eu vou trazer alguns exemplos bíblicos só para embasar aquilo, para não ser só algo que eu estou trazendo da minha cabeça. Então, o primeiro texto em Gênesis diz, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Então, é um primeiro exemplo de Abraão já sendo testado do seu amor a Deus para sacrificar Isaque, seu único filho, do filho da sua longa idade, a Deus nesse monte. Tem também quando Moisés recebeu as leis, as tábuas da lei do Senhor, tem lá em Êxodo 19:3. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o terceiro texto é um texto de 1 Reis 19, que é o texto em que Elias estava fugindo da perseguição da família de Acabe,
e ele estava realmente bem deprimido por conta de toda a situação que estava acontecendo no povo de Israel, e ele diz: então se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, e viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Entrou ali numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Todos esses textos, eles corroboram algo que faz sentido quando a gente lê esse salmo. A primeira coisa que a gente percebe nesse salmo é que a nação de Israel, ela tinha se instalado numa terra, a terra prometida por Deus, a terra ali de Canaã, e era uma região que tinha uma grande quantidade de vales e de montes, de montanhas, como a gente pode ver nessa imagem daqui. Então, Jerusalém está encravada nesse meio dessa cadeia de montanhas, e por isso que o salmo começa com: levanta os olhos para o monte. Eles estavam sempre circunvizinhados, sempre ao redor deles tinham várias montanhas e vários vales para eles estarem passando. E essas montanhas, esses vales, eram muito importantes, porque eles conheciam a sua história, a história de que Deus se revelar em vários desses montes. E por isso que ele diz: levanta os olhos para o monte. E aí, sabendo que esse salmo foi composto por peregrinos, pessoas que estão encaminhadas, estão subindo, indo para uma região de uma festa, o salmista ele pergunta: de onde me virá o socorro? Eu não sei se vocês já fizeram caminhada nas montanhas. Alguém já fez caminhada nas montanhas aí? Não é fácil, eu vou dizer por que não. Um exemplo pessoal: a gente estava morando na Suíça em 2017 para 2019, por conta do meu trabalho, e a gente tinha os maravilhosos dos Alpes ali perto. E o meu chefe falou: vamos fazer um passeio de férias, vamos caminhar nas montanhas. Eu falei: legal, vamos subir os Alpes? Ele falou: não, a gente vai subir pequenas montanhas, vales, umas coisinhas pequenininhas para eles. Foi, acho que, a pior semana que eu tive na minha vida, porque para chegar no chalé que a gente ia dormir, a gente subiu por 4 horas. Para mim, a viagem já era isso. Então, eu entendo o que ele quer dizer, de onde me virá o socorro, porque eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha o que fazer. Você estava na natureza. A gente não está muito acostumado com isso aqui em São Paulo, porque não tem muito. A gente tem vários morrinhos, que a gente sobe de ônibus. Lá, realmente era complicado. Mas quando você está em uma situação de exaustão, solidão completa, dificuldade física, dificuldade espiritual, da onde que vem o socorro? Essa é a pergunta: de onde me virá o socorro? A gente passa na nossa vida por grandes peregrinações. Pode ser que a pandemia tenha afetado a sua vida espiritual, a sua confiança em Deus. Pode ser que a pandemia tenha afetado o seu trabalho, a sua vida financeira, tenha afetado a vida dos seus parentes de alguma maneira. Pode ser que você esteja lutando com esperar essa moto. Pode ser que você esteja lutando com a ausência de um irmão que não veio para a igreja porque ele está se sentindo, de alguma maneira, preocupado com a sua saúde, preocupado com a saúde dos outros. De alguma maneira, a pandemia ela trouxe um incômodo nas nossas vidas. Uma situação de que você fala: por que Deus permitiu esse tipo de coisa? Da onde que me virá o socorro? Uma das coisas que eu mais amo na Bíblia é que ela traz exemplos que são de pessoas reais. São exemplos de pessoas que sofreram. Não é só aquela coisinha bonitinha que o anjinho no céu com a auréola na cabeça. A Bíblia traz exemplos de pessoas que realmente passaram por momentos de muita provação, de muita dificuldade. E eu vou usar os mesmos textos que a gente usou atrás para falar dos montes, para mostrar como Deus tratou o coração dessas pessoas em situações de dificuldade. O primeiro texto, ele é o texto de que Elias, ele vai reclamar com Deus. Quando ele estava lá no Monte Horebe, Deus perguntou: o que você está fazendo aqui? Elias, ele respondeu o seguinte: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Elias estava se sentindo completamente só, porque a maioria dos profetas tinha sido mortos pela família real. A família real era completamente idólatra, ele não tinha pessoas que o apoiassem, e ele estava lutando também com um povo que era completamente idólatra. Elias tinha nitidamente perdido a esperança e estava buscando em Deus uma solução para os seus problemas. E como é que o Senhor permitiu isso, sendo que eu tenho sido muito zeloso ao Deus dos exércitos? Paulo também ele fala lá em 2 Coríntios, do 1 ao 8, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. São grandes homens de Deus que foram utilizados para o povo de Israel e no evangelismo durante o período da diáspora judaica na região ali da Ásia e da Europa, que passaram por situações que aparentemente eles perderam inclusive a esperança da própria vida. O que fazer nesse aspecto? E aí, a gente volta para o texto base, o texto de Salmo 121. O salmista, ele reflete um caráter que é de um cristão maduro. Ele olha para a situação, ele realmente fala: da onde me virá o socorro? E a resposta é prática, e é uma resposta bem, bem clara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista, ele vê com grande clareza que naquela região montanhosa, além dos montes, existia o Criador dos montes.
Ele vê que tudo na paisagem aponta para um poder além da situação que ele está vivendo, uma situação de dificuldade, uma situação de que ele realmente está se sentindo exausto. E o mesmo aconteceu com Elias, lá no Monte Horebe, e aconteceu com Paulo, nessa viagem para a Ásia. Tudo aquilo que estava no coração de Elias, aquilo que ele colocou como dificuldades, Deus trouxe um conforto. Mais para frente, Deus trouxe um companheiro de viagem, que seria Eliseu, e iria assumir o seu trabalho. Ou seja, Elias sabia agora, então, que o trabalho que ele tinha feito não tinha sido em vão. Deus diz para ele ungir um novo rei que iria governar sobre Israel. Então, a família real iria ser tirada do trono, a família que não servia a Deus. E ele diz ainda que um remanescente de Israel, um povo que ainda era fiel ao Senhor, estava presente. Deus tratou o coração de Elias e Deus usou toda a situação que Elias estava passando para mostrar o plano dele na vida do povo de Israel. Paulo também mostra, logo depois desse mesmo versículo, do que resultou a sua experiência. Ele diz assim: por que Deus permitiu toda essa situação com ele? E ele identificou que, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Paulo está mostrando que Deus permitiu aquela situação para que ele pudesse confiar cada vez menos nele mesmo, cada vez menos no que ele poderia fazer para se salvar ou para passar por aquela situação e se colocar cada vez mais diante do Senhor. Falar, bom, se Deus é bom, se Deus é presente e Ele é o Criador, como está escrito, aquele que fez os céus e a terra, Ele está cuidando, independente da situação. Então, a Bíblia mostra em diversos casos, eu acredito que vai se refletir na vida de cada um de nós, e se reflete várias vezes, em situações que a gente olha para a nossa vida e fala, não tem solução, eu não consigo encontrar o que eu posso fazer aqui agora. Um exemplo, eu sou realmente uma pessoa bem ansiosa na minha vida, e isso é algo que eu tenho lutado, e quem é ansioso geralmente cai nesse problema de falar, não vejo solução, não tem o que eu possa fazer. E isso é interessante, porque a Bíblia mostra que realmente não tem o que a gente possa fazer, tem o que Deus pode fazer. E nesses momentos, C.S. Lewis, ele tem uma segunda frase que ele diz que o sofrimento é um megafone de Deus, que Deus aplica para nos ajudar a nos conscientizar da nossa necessidade dele. E cabe ao cristão duas opções de resposta. Ou é se revoltar e se rebelar contra Deus, porque Deus não pode fazer isso comigo. Ou realmente se confiar e dizer, Senhor, se o Senhor permitiu, o Senhor tem um plano, e como salmista eu acredito que o Senhor é Deus, o Senhor é o Criador, e eu quero passar por isso da maneira que o Senhor tem para mim. Isso nos traz para a segunda lição, que é o fim da pandemia não deve tirar o nosso foco na constância e na totalidade do cuidado de Deus. O texto é os versículos 3 a 6, que dizem, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está alerta, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Eu não sei se vocês sabem, mas os períodos de peregrinação para Jerusalém, de cidades vai e volta, eles eram períodos que levavam dias, muitas horas, às vezes semanas para fazer todo esse percurso. Vocês viram que o terreno é bem acidentado. E foi numa dessas viagens, inclusive, que Jesus ficou em Jerusalém, quando Maria e José e uma caravana inteira de pessoas estavam saindo de Jerusalém e voltando para Nazaré. E aí Jesus ficou com o menino por 3 dias sozinhos em Jerusalém, até que os pais voltassem de Nazaré para Jerusalém. O texto diz assim, todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, Jesus, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. E aí, eu joguei literalmente no Google Maps, qual que é a distância de Nazaré para Jerusalém hoje a pé? São 30 horas de caminhada. Então, no texto, o pessoal está acostumado a fazer caminhada, que levou só o dia inteiro. Para a gente ia levar um pouco mais. A caminhada é longa. A caminhada realmente ela é difícil. Tem vários percursos para ser feitos. E uma das coisas que aqueles que guiavam as pessoas nas suas caminhadas, eles tinham que não apenas conhecer o caminho, obviamente, eles tinham que também oferecer proteção. Proteção contra animais, proteção nas estradas contra assaltantes, que era muito comum acontecer, proteção contra o clima, porque é uma região desértica, então fazia muito calor, ele tinha que parar, ele tinha que ficar de vigia por várias horas, principalmente durante a noite, e é por isso que o texto traz que o vigia de Israel não dorme
ele não precisa descansar. Nós precisamos, nós nos cansamos. Nós não temos a capacidade de fazer um percurso de 30 horas andando sob o sol e no frio do deserto, sem parar um pouco para descansar, para comer, para dormir. O texto, ele fala que o protetor de Israel, o termo utilizado ali é Jeová, ou seja, ele identifica como sendo o Deus Criador, aquele que a gente põe as nossas esperanças. Ele mostra que o salmista, ele entende que a constância e a totalidade do cuidado de Deus são completamente superiores ao que ele, como uma pessoa que está guiando alguém para Jerusalém ou para alguma das cidades, pode fazer. Ele não tem o que fazer. O texto, ele mostra que o cuidado, ele é constante, ele parte do dia até a noite, e ele não é vacilante, ele não permite que a pessoa dê uma deslizada no caminho. Ele é um cuidado total e completo. Eu me lembro que Deus, ele nos guarda o tempo inteiro, mesmo quando a gente não tem consciência disso, mesmo quando a gente está dormindo, mesmo quando a gente tem uma atividade, uma rotina diária. Então, o fim da pandemia, ele não pode tirar aquilo que a pandemia nos trouxe, que foi uma coisa boa, pelo menos na minha vida, que era todo dia eu lembrar de orar, Senhor, continua protegendo, protege a mim, protege a minha família, protege a minha esposa, protege aqueles que estão saindo para trabalhar, que não podem ficar em casa. Isso foi o que a pandemia trouxe, e o fim dela não pode fazer com que caia na rotina o fato de você sair de casa e não ligar, tudo bem. Já passou a pandemia, na verdade está tudo bem, né? Eu me lembro quando eu tirei a carta aos meus 18 anos, foi fantástico, né? Era o que eu queria na minha vida, ter carta. Depois disso, só consegui carro agora há pouco, então passou uns 10 anos aí. Mas foi uma festa, era muito legal eu ter lá, poder dirigir, levar as pessoas para ir e tal. Só que no começo, os primeiros meses de carta, era uma responsabilidade extremamente alta, ter que sentar no banco do motorista com a tua mãe do teu lado, teu pai atrás de você e a sua avó ali te olhando. E eu ficava assim, bem preocupado, realmente. E eu me lembro que, pelo menos, todas as vezes que eu ia dirigir para a igreja ou voltar a fazer alguma coisa, eu sentava naquele banco e orava, Senhor, que eu não faça nada errado aqui, que eu não bata esse carro, porque é o que a gente tem. Só que com o tempo, o que aconteceu? Foi caindo na rotina. Eu fui entendendo que eu sou um bom motorista, eu não bati o carro enquanto meu irmão já bateu, então mostra que eu sou melhor que ele. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a explorar um pouco mais as facilidades que um carro oferece. Então, não passou tempo para eu fazer algumas ultrapassagens bem arriscadas e dar de carro na traseira de um caminhão, o para-choque subiu, e eu estava com minha mãe no carro, só ela. E aí foi naquele momento que eu falei, cara, como foi rápido eu ter me esquecido do cuidado de Deus. Não significa que eu não teria batido o carro. Talvez eu tivesse batido, estava dentro dos planos do Senhor ali. Mas a lição que eu aprendi foi que eu deveria ter colocado, naquele dia também, a minha vida diante do Senhor e falar, Senhor, continua protegendo quando eu dirijo o carro. Eu ainda sou muito inexperiente, eu posso fazer alguma besteira aqui e levar essas pessoas que eu amo, que estão junto comigo, para, sei lá, algum problema ou causar um problema material. Apesar disso, de novo, os versículos 3 e 6 desse Salmo 121, eles mostram que o cuidado de Deus ele é constante, mesmo quando a gente esquece e entra na rotina. Além da constância, o cuidado de Deus ele é total. Se Deus é o nosso Criador, como visto lá no versículo 1, Ele sabe de todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. E Ele quer que a gente dependa única e exclusivamente do seu cuidado. Que todas as situações que a gente passa, a gente lembre disso. Somos orientados lá no Evangelho de Mateus a revisar o nosso coração constantemente, todos os dias, para que a gente não caia no perigo, no pecado da ansiedade. Porque o nosso descanso dependa única e exclusivamente dele, não de nós. E isso se reflete também nessas três áreas, na área física, emocional e espiritual. Então, o texto eu só cortei alguns pedacinhos, mas está tudo em linha. Pois, aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Logo depois, Jesus fala, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Cristo está falando bem claramente assim, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Se o teu tesouro está no dinheiro e o que você consegue fazer para suprir as suas necessidades, teu coração está no lugar errado. Teu coração tem que estar no que Deus tem feito e tem mostrado, que é suprir as nossas necessidades, todas elas, físicas, espirituais e emocionais. Não é para colocar nas coisas que a gente consegue fazer, como sendo, eu estou provendo para mim. Não, Deus tem permitido que eu provenha para minha esposa, para minha família, para os meus filhos, e seja quem depender de nós. Eu percebi que com a flexibilização das regras sanitárias, eu tenho voltado, aos poucos,
a viver minha vida, minha rotina de vida pré-pandêmica. Eu levanto, vou para o trabalho, a gente conversou isso ontem no martelo. Levanto, vou para o trabalho, termino o trabalho, janto, vejo televisão e vou dormir. E meu tempo com Deus, meu tempo de oração e o meu tempo de me colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu preciso que o Senhor continue cuidando de mim, ele tem se esvaído ao longo dessa volta. Então, isso me faz, inclusive, e é muito curioso, mais ansioso. Porque eu esqueço de me colocar aos cuidados de Deus e coloco como se eu pudesse fazer aquilo que eu preciso. Então, essa é uma segunda lição que a gente não pode deixar de ter em mente, a constância e a totalidade, mesmo quando as coisas parecem estar tudo bem, quando a pandemia parece ter passado. Deixa eu ver se eu estou sendo muito rápido. Já passou de 15 minutos, tá bom. Isso nos traz para a terceira lição. A terceira lição é o seguinte, a pandemia não deve tirar o nosso foco na graça de Deus através de Jesus. E o versículo que eu quero trazer são os últimos 2 versículos que dizem, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. E aqui eu quero fazer um parênteses bem grande. Isso pode parecer, e muitas vezes tem sido utilizado por algumas pessoas com o intuito errado. Às vezes, lendo esse versículo, versículo 7, a gente acha que, beleza, então, o crente não passa por nenhum problema, né? O Senhor está protegendo minha vida, está tudo bem. Ser crente é ausência de problemas. Tem problema, deve ser o tinhoso. Eu não acredito nisso. Na verdade, a Bíblia mostra várias vezes, várias pessoas que andavam com Deus e tiveram problemas. Problemas e sofrimentos que Deus permitiu e que Deus usou isso. De alguma maneira, inclusive o próprio José diz, Deus tornou o mal em bom. O que vocês fizeram para mim com o intuito mal, Deus tornou isso bom. E isso reflete um coração maduro, um coração que entende que existe a graça em cima de nós, e a gente vai trabalhar um pouquinho nesse texto agora. O versículo 8 diz, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. E aqui vem um pedacinho, uma curiosidade. Eu não sei se vocês conhecem. Tem uma pessoa aqui na igreja que eu sei que conhece isso bem, porque eu já fui na casa dele e tem alguns desses lá. Eu vou explicar o que é. Vocês conseguem ver nessa imagem algo nesta porta? Isso aqui é uma casa de uma pessoa, de um judeu ortodoxo hoje em Israel. O que tem pregado nessa porta é o que a gente chama de mezuzá. Mezuzá é uma palavra em hebraico que significa exatamente umbral, ou beirada. É o batente da porta. Dentro dessa caixinha tem um pergaminho enrolado aqui dentro, que você pode puxar para fora. E nesse pergaminho tem escrito alguns textos bíblicos. Acho que, se eu não me engano, Êxodo de 13 a 1 a 16, Deuteronômios 11 de 13 a 12. Os judeus ortodoxos e alguns outros grupos, eles pregam essas coisas nas portas, de todas as portas de cômodos habitáveis, banheiros e closets não entram, no lado direito, à altura do ombro, num ângulo correto, feito por uma pessoa correta, de um tecido correto, tudo bonitinho, com um objetivo. E o objetivo é que eles seguem explicitamente o que está escrito na Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que seria a lei dada por Deus a Moisés. Eles acreditam que, seguindo o texto, seguindo exatamente aquilo que está escrito, eles vão ganhar o favor do Senhor, porque eles vão estar cumprindo com a lei. E os textos que eles se baseiam para colocar a mezuzá nas portas são os textos de Deuteronômios 6, de 8 a 9 e 11, de 19 a 20. Eu não vou... Na verdade, eu tenho tempo, então eu vou ler. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ensine seus filhos, conversando a respeito delas, está falando da lei do Senhor, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Como eu falei, a mezuzá exige um rigoroso ritual para se instalar, uma manutenção periódica, pelo menos a cada 7 anos tem que chamar um rabi para ele ver se está tudo bonitinho, se o texto está escrito bonitinho, senão tem que trocar. E eles são considerados pelos ortodoxos como um mandamento explícito. Não colocar seria uma quebra de um mandamento. É curioso que ainda hoje, muitos judeus ainda, eles, ao sair ou entrar de uma porta que tem a mezuzá, eles beijam os lábios e encostam nessa mezuzá como forma de respeito, como forma de considerar aquilo sendo muito importante na vida deles. E quando eles saem pela porta, eles citam justamente o versículo 8 do Salmo 121. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Então, é muito provável que no início, os judeus, quando colocaram a mezuzá ali como uma forma de símbolo, fosse uma maneira deles olharem para aquilo e falar, cara, veja o que Deus fez conosco. Nós somos um povo que veio lá de trás de Abraão, que foi prometido uma terra, que foi prometido uma lei, e Deus tem cuidado de nós. Pode ser que realmente no começo aquilo tenha sido um símbolo físico para eles lembrarem da aliança que Deus fez com eles.
O problema foi que, com o tempo, o legalismo, que é viver apenas pela lei, pelo que você pode cumprir ali, mas não pelo que o teu coração está dizendo, ele revogou o amor à lei do Senhor e colocou como sendo apenas uma exigência que vai te garantir uma forma de proteção. Inclusive, eu tentei encontrar alguns textos na internet, escritos por pessoas que são judeus ortodoxos, e eles dizem que isso torna a sua casa mais segura. Então, ao meu ver, pode ser que eu esteja enganado, alguém até pode me criticar, mas é como se isso fosse utilizado como um amuleto para proteger a sua casa. Sendo que o objetivo não é esse. Quando Deus fala que Ele vai proteger a sua entrada e a sua saída, não é que você, por estar escrito um pedacinho de texto lá, abrir a Bíblia e deixar aberto naquele verso, você vai ter uma proteção especial. Não é assim que funciona com Deus. Só um minutinho que eu me perdi aqui. Achei. Da mesma maneira como ocorreu com a Mesuzá, a antiga aliança, ela se baseava no cumprimento de normas e rituais. Ou seja, o povo não podia, porque não existia Jesus, não tinha um Salvador, não tinha uma ligação direta com Deus. O povo não podia chegar diante de Deus do jeito que eles estavam, porque eles tinham pecado, como nós temos. E a única maneira que eles podiam se chegar era cumprindo uma série de rituais de purificação, tanto eles quanto os próprios sacerdotes, para se chegar diante de Deus e aí colocar algumas coisas ali, pedir orientação, contar com o Senhor para algum favor, alguma questão muito especial que eles estavam passando. Inclusive, era algo que tinha que ser feito rotineiramente, porque eles não podiam viver em pecado, senão, a gente sabe, tem vários textos que mostram que eles literalmente passavam por problemas, porque Deus falava, tem pecado na comunidade de Israel. Pode ser que nós tenhamos uma visão errada daquilo que Jesus fez na cruz por nós, mas Jesus ele não veio para pegar a lei, jogar fora e a gente ficar tranquilo, não tem que fazer mais nada de errado. Não tem que fazer mais nada de acordo com o que está escrito na lei. Jesus diz, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir, mas eu vim para cumpri-la. Está em Mateus 5, 17. O que Jesus está falando aqui? Nós, como homens, não podíamos cumprir a lei. Nós somos considerados transgressores da lei inteira por não cumprir um dos versos ali que está dizendo. E se a gente é transgressor da lei, a gente não tem a capacidade de garantir, nos aproximarmos de Deus e falarmos, Senhor, eu estou precisando disso, porque existe algo que nos bloqueia, que é o pecado. Quando Jesus veio e ele cumpriu a lei, ele se tornou o único possível, o único capaz de intermediar o homem e Deus, porque ele foi perfeito e ele cumpriu em todos os pontos, ele nunca errou em nenhum pedaço da lei. O versículo que eu falei aqui de cumprir um pedacinho, está em Tiago 2, de 10 a 11, diz assim, quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. A gente entende muito bem isso, né? A gente vive num país em que transgredir a lei parece que se tornou hábito. A gente vê pessoas e fala, como é que essa pessoa sabe tanto da lei? Às vezes, pessoas que estudam a lei conseguiu fazer essa coisa, porque a gente tem o pecado dentro de nós. E a transgressão da lei torna a pessoa, ele não errou porque ele roubou. Ele se tornou um transgressor da lei. Esse é o exemplo que Jesus queria mostrar para nós. Mas Jesus não transgrediu. E, em nosso lugar, ele se tornou, ele pegou tudo aquilo que a gente fez de errado. E, em nosso lugar, na cruz, ele pagou pelo preço que a gente tinha que pagar. E isso mudou completamente a forma que a gente tem para se chegar a Cristo. Então, em seu ministério, especialmente no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, Jesus mostra que não são os atos exteriores apenas que condenam o homem em relação à lei, mas é o coração. Jesus usou aquele versículo de, se você olha para uma mulher com um olhar impuro, pode ser que você não fez nada contra ela, mas você já pecou no teu coração. E tem vários textos que mostram que Deus ele fala, eu não estou interessado nos seus sacrifícios, na sua oferta, eu estou interessado no coração do homem. Se o teu coração ele é um coração que me agrada, tem buscado cumprir a lei da maneira que me agrada. Jesus, ele cumpriu a lei na sua totalidade, e assim ele se tornou o único capaz de intermediar os homens de uma maneira perfeita. E tem um texto que eu acho maravilhoso, que é o texto de Hebreus, deixa eu ver se eu coloquei. É o texto de Hebreus 5, 7 a 10 e de 23 a 28, que diz o seguinte, e ele sumariza o que Cristo fez por nós. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto ele é capaz de salvar definitivamente, não existe perda de salvação, aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para interceder por eles, e é um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem a necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia,
primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. Em vez disso, de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Desculpa, ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Através da morte expiatória, ou seja, a morte que veio em nosso lugar, e a ressurreição de Cristo, nós temos a liberdade de acesso direto, uma linha direta e constante a Deus. Deus é bom e soberano, mesmo quando Ele permite que passemos por várias dificuldades. Ele tem o genuíno interesse contínuo de cuidar de nós, como seus filhos, em todas as áreas das nossas vidas. O Salmo 121 ele foi escrito por um povo que vivia preso sobre o peso de uma lei e ainda assim se alegrava com a promessa de cuidado e proteção do Senhor. Imagina nós, que vivemos debaixo da imensa graça de Cristo. E a gente pode dizer, o meu socorro vem do Senhor. Ele é o meu protetor. O Senhor protegerá a minha saída e a minha chegada, desde agora e para sempre. Então, consegui cumprir em meia hora, estou feliz com isso. Quais são as lições que aprendemos ao olhar para os montes? E umas lições que a gente pode tirar durante esse período da pandemia, eu acredito, que ela não deve tirar nosso foco na bondade e na soberania, nem na constância e na totalidade do cuidado de Deus. E nós vivemos debaixo de uma maravilhosa graça, de poder se achegar diante de Deus diretamente. A gente não precisa viajar para Jerusalém para isso. A gente pode fazer isso daqui, agora, nesse exato momento. E que Deus possa ter falado do coração de vocês, como Ele falou ao meu, nessas 4 semanas estudando esse texto, e que vocês possam cada vez mais confiar nele e realmente estar cientes de que Ele tem cuidado de nós. Amém? É isso.